Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, 8 de novembro de 2024. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Mais Testemunhos sobre Jesus. O texto que serviu como base para o nosso estudo foi João capítulo 12, verso 32, que diz: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Nós vimos durante essa semana que várias pessoas deram testemunho a respeito de Jesus. Vimos que João Batista, por pelo menos 2 vezes, publicamente, testemunhou que Jesus era o Messias. Deus, o Pai, testemunhou que ele era o Messias. Entre a multidão, várias pessoas deram testemunho de que ele era o Messias, creram nele como tal. Até mesmo os guardas do templo, Nicodemos, também deu esse mesmo testemunho. Hoje nós teremos a oportunidade de analisar um texto do livro das Atos das Nações, nas páginas 309 e 310. Primeiro, nós vamos para um texto da página 309, que diz assim: Para quem iremos? Os mestres de Israel eram escravos do formalismo. Os fariseus e saduceus viviam em contínuas disputas. Deixar Jesus significava associar-se às pessoas que discutiam de forma obstinada ritos e cerimônias e a homens ambiciosos que buscavam a própria glória. Os discípulos haviam encontrado mais paz e alegria desde que tinham aceitado a Cristo do que em toda a vida anterior. Como voltariam para os que haviam desprezado e perseguido os amigos dos pecadores, ou o amigo dos pecadores? Por muito tempo aguardaram o Messias, agora ele viera, e não podiam se afastar da sua presença para ir àqueles que estavam procurando tirar a sua vida, e os tinham perseguido por se tornarem seguidores dele. Esse texto está falando sobre o momento em que Cristo Jesus acabou confrontando os discípulos. Lembram-se, nessa semana estudamos sobre a multiplicação dos pães e dos peixes e o momento em que os discípulos, juntamente com a multidão, queriam fazer de Jesus rei, ainda que à força. Entretanto, Cristo Jesus ordena que eles atravessem o mar da Galileia. Ele despede a multidão, sobe ao monte, passa algumas horas em oração, depois ele desce, acalma o mar e a tempestade, e ele vai caminhando por sobre as águas, chega até o outro lado, e na sinagoga em Cafarnaum acontece um grande problema, quando a multidão se aproxima de Jesus e vai exigir dele um sinal. E os nossos pais comeram maná no deserto, eles estavam querendo que Jesus operasse mais uma multiplicação de pães e peixes. Jesus vai dizer: hoje o único pão que está aqui sou eu. E se vocês quiserem ter vida, vão ter que comer a minha carne e beber o meu sangue. E muitos dos discípulos abandonaram Jesus, muitos. Ficam apenas os 12. E Jesus se vira para eles e vai perguntar: e vocês? Vocês também não querem ir? E então é Pedro quem vai dizer: para quem iremos? Para quem iremos? Se só tu possuis as palavras de vida eterna? E esse comentário de Ellen White é exatamente dessa frase de Pedro: para quem iremos? Eles voltariam para quem? Para a religião sem sentido, sem significado que os líderes religiosos tinham? Para os saduceus, que viviam apenas pelo poder? Para os fariseus, que amontoavam uma grande quantidade de regras e mais regras, mas que não tinham uma religião viva? Para quem eles voltariam? Na página 310, ela continua ainda falando a respeito disso. E ela continua: para quem iremos? Não podiam se afastar dos ensinos de Jesus e suas lições de amor e misericórdia e ir para as trevas da incredulidade e para a perversidade do mundo. Enquanto o Salvador era abordado por muitos que haviam testemunhado suas maravilhosas obras, Pedro expressava a fé dos discípulos: tu és o Cristo. O próprio pensamento de perder essa âncora de seu coração os enchia de temor e de pesar. Os discípulos tinham uma convicção, eles não entendiam tudo. Aliás, quando você olha para o restante dos evangelhos, você percebe nitidamente que eles entendiam muito pouco a respeito da obra de Jesus. Afinal de contas, quando você chega no capítulo 13, que representa, de João, que representa a quinta-feira à noite, na mesma quinta-feira à noite em que Jesus foi preso, que antes disso tinha tomado a ceia com os discípulos, João vai mencionar que eles ainda estavam discutindo sobre quem deles era o maior, porque eles achavam que no dia seguinte Jesus ia se tornar rei, na Páscoa ele ia se tornar rei.
Eles não entendiam muito, mas eles sabiam de uma coisa: as palavras de vida eterna estão com Jesus. É nele que vamos encontrar a salvação, a vida eterna e um significado para a nossa vida. E esse é um aspecto extraordinário a respeito de Jesus. O único capaz de ressignificar a nossa própria existência é Jesus. Nele nós encontramos a razão de viver, nele nós encontramos a nossa razão de existir, nele nós encontramos meios através dos quais nós podemos, de alguma forma, entender que nós não somos um acidente cósmico. Deus tem um plano, um propósito para a nossa vida e com ele nós podemos sim ser completamente felizes e encontrar um significado enquanto nos unimos a ele em missão. Não se esqueça, quando você estiver com a sua unidade da Escola Sabatina amanhã, de mencionar a importância de alguma forma, trabalhar o conceito da importância de Jesus na nossa vida. De que quando alguém está com Cristo Jesus, ele vai ser um proclamador dessa mensagem. É impossível esconder a crença que temos em Cristo dentro do nosso coração. Foi isso que nós vimos através de Nicodemos, por exemplo, essa semana. Que num momento do Sinédrio, quando queriam prender Jesus, ele deu testemunho do próprio Senhor. Quando Cristo entra no nosso coração, nossa boca vai deixar muito claro isso. É impossível alguém que tem Cristo no coração ficar de boca fechada a respeito desse mesmo tema. Eu quero orar com você. Obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado por sabermos que só em Cristo encontramos uma ressignificação da nossa vida. Ajuda-nos a viver em constante harmonia com Cristo e como testemunhas dele, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?